Bom dia para você que acompanha o Metrópolis pelo Facebook. Amanhã, dia 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Muita gente não sabe, mas essa doença já é uma das principais causas de morte no Brasil e ela atinge 36 milhões de brasileiros aproximadamente. E para falar sobre esse tema, e principalmente sobre as complicações que essa doença pode trazer, a gente trouxe o Dr. Marcelo Igor Bonfim, que é neurologista do Hospital Santa Marta. Bom dia, doutor. Bom dia. É um grande prazer estar aqui para esclarecer a dúvida dos internautas e para promover a educação em saúde para a gente poder prevenir as complicações de uma doença tão prevalente na nossa população. É verdade. E você que está assistindo a gente aí, tem dúvidas sobre a pressão alta, tem casos na família, já passou por alguma situação complicada relacionada a isso, manda aqui pra gente o seu comentário, manda a sua pergunta, vai ser um prazer trazer a sua dúvida, o seu comentário aqui para o nosso bate-papo, tá bom? Doutor Marcelo, pra gente começar, acho que é importante a gente explicar o que é a pressão arterial e o que ela causa no nosso organismo. Então, para esclarecer, a pressão arterial, o nosso coração ele precisa bombear sangue para todo o nosso corpo. Ele faz isso mediante exercendo uma força para que o sangue chegue nos diversos órgãos. Essa força, essa pressão, é o que a gente chama de pressão arterial. Ela é necessária, como eu falei, para prover oxigênio e nutrientes para todos os órgãos, mas ela tem que estar em níveis adequados. Ela não pode estar em níveis muito elevados, porque se ela chegar numa pressão muito alta, ela pode romper vasos e ir causando lesão nos órgãos alvos em todo o corpo, principalmente no cérebro, que é o principal foco aqui da nossa live hoje. A partir de que valores a pressão arterial é perigosa, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo. Muito se fala na pressão ideal, né? 12/8, 13. Eu já tenho que me preocupar ou não? Não necessariamente. Mas a pressão ideal, segundo o OMS, segundo as diretrizes cardiológicas que estão vigentes hoje nas sociedades médicas, a pressão ideal é de 120/80, né? O famoso 12/8. Mas essa é uma pressão que deve ser medida em repouso, com o paciente tranquilo. Uma medida isolada de pressão acima de 12, de 120/80, não é considerada uma crise de pressão alta. Mas o paciente deve tentar manter os níveis tensionais abaixo disso. O perigoso é relativo, né? Existem pacientes, as gestantes, por exemplo, pacientes que têm algumas outras comorbidades, outras doenças associadas à pressão alta, eles podem ter problemas com níveis tensionais, níveis de pressão acima de 180, de 18/10, e existem aqueles hipertensos crônicos que toleram, às vezes, até níveis mais altos, sem ter problemas agudos. Mas óbvio que todo mundo tem que evitar esses níveis muito altos. Quem tem pressão alta tem que controlar adequadamente, e quem não tem que ter os hábitos de vida para evitar que ela apareça. Entendi. Esse dado, né, do Ministério da Saúde de que 36 milhões de brasileiros têm a pressão alta chama muita atenção da gente, né? Mas o que me chamou mais atenção ainda foi saber que desses 36 milhões, metade não sabe que tem pressão alta. Por que isso acontece, doutor? É exatamente por isso que a hipertensão é uma doença tão perigosa. Ela é, na grande maioria das vezes, assintomática. O paciente não sente nada. Então, essas discretas elevações que eu te respondi anteriormente, que em picos isolados não são tão perigosas, mas cronicamente elas podem levar a gerar lesões no nosso corpo. Então, ela é perigosa por conta disso, né? E ela vai entrar no pacote de outras doenças que também são fatores de risco para doenças vasculares. Entendi. Diabetes, né? Que também é silencioso, e quando o paciente começa a perceber alguns sintomas, normalmente ele já está com anos e anos de doença e com algumas lesões já instaladas. Quais são os primeiros sinais, assim, quais são os sintomas? Dá para ficar atento, dá para ficar alerta? É muito difícil a gente conseguir caracterizar um quadro de elevação pressórica. Normalmente,
o paciente tem sintomas, ou quando já se passaram anos e anos de discretas elevações pressóricas, de elevações pressóricas moderadas, ou quando ele entra num quadro de uma emergência hipertensiva, quando ele infarta, quando ele tem um AVC, ou quando ele tem algum outro problema. A crise de pressão alta pode se manifestar com cefaleia, que é a dor de cabeça, com enjoos, com dores principalmente torácica, mas não é um quadro clássico que a gente possa determinar, que toda vez que você tiver isso, é sinal que você tem pressão alta. É hereditário, doutor? Na grande maioria das vezes, na verdade, não. A grande parte dos casos a gente chama a hipertensão de idiopática, ou seja, a gente não tem uma causa definida. Então está muito relacionado ao estilo de vida, ao sobrepeso, à alimentação rica em sal, desregrada, a falta de atividades físicas, que inclusive são esses hábitos que previnem o surgimento da pressão alta. Mas existem alguns casos em que o paciente tem algumas doenças hereditárias e genéticas que podem gerar, principalmente doenças renais e do sistema endocrinológico, algumas secreções inapropriadas de hormônios que podem gerar crises de pressão alta, mas isso são a minoria dos casos. Que tipo de doenças renais? Você pode citar alguns exemplos, doutor? Então, a gente tem as glomerulonefrites. Falou grego pra mim. Né? Também. A gente tem são algumas doenças que é difícil de explicar, né? Mas são algumas inflamações no tecido renal. O tecido renal ele é um dos principais responsáveis pela regulação da pressão no corpo. Então, alguns hormônios que são secretados lá nos pequenos vasos, nos capilares dos rins, eles podem alterar esse controle pressórico. Entendi. Tá? Tem algumas perguntas aqui. Claro. Vamos lá. A Val Silveira tá falando que ela é hipertensa, mas não faz nenhum uso de medicamento. A Val tem que se cuidar, doutor? Extremamente perigoso para ela, né? Ela deve sim procurar o especialista indicado, é o cardiologista, principal especialista indicado para esse controle da pressão. Ele vai pedir os exames adequados para realmente evidenciar como está esse controle da pressão dela e se ela já tem alguma lesão em algum órgão que possa prejudicar a saúde dela de forma mais grave. Só uma correção, a pressão ideal é 14 por 8. 120 por 80, tá. 12 por 8. 12 por 8, 14 já é hipertensão, Isso. já é considerado. Sim. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, falando assim, dieta balanceada e exercícios físicos podem reduzir a pressão arterial, fazendo com que o hipertenso deixe de tomar a medicação? Sim, essa possibilidade existe. É óbvio que o paciente não deve fazer isso por conta própria, ele deve sempre fazer isso auxiliado pelo seu médico de confiança, mas a gente estava até conversando um pouco sobre isso antes de entrar aqui. Para praticamente todas as doenças, principalmente as doenças vasculares, e a pressão entra, e a hipertensão entra nesse grupo, o controle e a modificação de estilos de vida com dieta e atividades físicas é extremamente importante. Entendi. A Ivone Rodrigues está falando que tem vaso vagal. Quais exercícios, acho que ela está querendo saber como agir, né, em relação a isso, o que pode fazer para prevenir. Explica pra gente o que é o vaso vagal. Eu estava falando um pouquinho até antes, né? O vaso vagal, na verdade, ele seria, né, lógico que a gente não pode afirmar isso categoricamente, mas ele seria o contrário da hipertensão. São pacientes que têm uma tendência a ter uma hipotensão, ou seja, uma baixa de pressão, em situações em que seu corpo necessitaria de uma elevação pressórica. Ela está perguntando aqui se ela pode, ela complementou aqui, perguntando se ela pode fazer pilates. Pode fazer qualquer atividade física, principalmente as aeróbicas, são extremamente recomendadas para esse perfil de pacientes. E hábitos, né? Beber bastante líquido, não ficar longos períodos em jejum, evitar situações estressoras, aglomerações, locais com grande calor, temperatura, que propiciam a ocorrência de desmaios e de mal-estar nos pacientes. O Batista trouxe uma pergunta aqui, todo mundo sempre ouve falar, né? É verdade que é só tirar o sal da comida que interfere a pressão? Não é só, Batista, né? Esse é um dos hábitos que devem ser incentivados. Redução de gordura também ajuda bastante e a prática de atividades físicas também. A Thaís está perguntando, quem é hipertenso pode tomar melatonina? Teoricamente não há nenhuma contraindicação. Interessante. Tá? Outra coisa que eu li bastante, doutor, quando eu estava dando uma olhada sobre o assunto,
hipertensão crônica e aguda, né? Explica pra gente a diferença, por favor. Doutor. Isso, tudo que é crônico é algo mais antigo, e agudo são quadros novos. O crônico foi o que o que a gente tinha comentado anteriormente, é o paciente que está há muito tempo com níveis tensionais leve a moderadamente elevados. E tanto os crônicos como pacientes que não eram hipertensos previamente podem ter exacerbações agudas, elevações súbitas de pressão, que são o que a gente chama de emergências hipertensivas. O Alex está elogiando aqui o tema e ele tá comentando aqui sobre uma coisa que a gente já falou um pouquinho antes, né? Com relação à genética. Se adquire ou se é genética. Você estava falando que ela é muito mais adquirida, entre aspas, né? Em função desses hábitos de vida, né? Existe uma modalidade, uma síndrome que a medicina hoje reconhece, que a gente chama de síndrome metabólica, que era caracterizada por sobrepeso, dislipidemia, elevação pressórica. Todos esses fatores, como um todo, aumentam muitos fatores de risco para doenças vasculares. Então, se você tem história na família, você possivelmente herdou os hábitos dessas pessoas que levaram elas a ter hipertensão, e você também vai ter. Mas não que haja uma correlação direta genética nesses pacientes. Ou seja, a chance é grande se você seguir os mesmos passos, exatamente, né? Mas se você tiver uma modificação, hábitos diferentes do que o seu familiar, que tem pressão alta, possivelmente você pode não desenvolver. O senhor estava falando sobre o acidente vascular, né, sobre as doenças relacionadas, e os hipertensos, eles têm, muita gente até não sabe, mas eles têm 4 vezes mais chances de terem um AVC, né, um acidente vascular cerebral. O cérebro, ele o senhor é neurologista, né? Sim. Ele é uma das principais vítimas da hipertensão, né, doutor? Por quê? Então, existe uma regulação própria do fluxo sanguíneo cerebral. Então, o cérebro, os nossos neurônios são células extremamente diferenciadas, extremamente especializadas. Elas dependem muito de oxigênio e glicose. Então, o cérebro precisa ter um fluxo sanguíneo relativamente constante. Quando a pressão sobe muito, o cérebro pode perder essa capacidade de regular essa quantidade de sangue que chega. Então, o paciente pode ter eventos de AVC por conta de crise de pressão alta. A Jéssica comentou aqui, dor na nuca. Isso a gente também estava falando mais cedo, né? É sinal de hipertensão, é sinal de pressão alta? Só quando a pressão está extremamente elevada, quando a gente está num quadro de urgência hipertensiva, de emergência hipertensiva, quando o paciente já está tendo lesão do cérebro. Isso é uma dúvida extremamente comum no consultório de neurologia. O paciente chega com dor na região do pescoço ou da nuca e já fala, já fui no cardiologista ou já vi que pode ser minha pressão. Mas normalmente a relação de causa e efeito é o contrário. Pelo fato de o paciente estar com uma dor que está incomodando, a pressão fica discretamente elevada. Então a gente tem níveis e outros sinais ao exame que podem sugerir se a causa daquela dor de cabeça é a pressão ou não. Mas na grande maioria das vezes não é. Entendi. A gente, pesquisando, também descobriu que a pressão descontrolada ela é um fator de risco para demências degenerativas, como o Alzheimer. É isso mesmo, doutor? Sim, e existem outros tipos de demência, né, como a demência vascular, que elas também podem ser exacerbadas pela crise de pressão alta. O paciente está cronicamente com a pressão elevada e ele vai tendo microlesões, né? Algumas pessoas já fizeram exames e apresentam microinfartos no cérebro. E isso pode gerar a morte de populações neuronais, e aí o paciente vai tendo piora na sua capacidade cognitiva, na sua memória, e tendo síndromes demenciais. Doutor, você comentou mais cedo que o tratamento da pressão alta, hoje ele já é um dos pilares da medicina preventiva, né, dentro da neurologia. Você pode comentar um pouquinho a respeito? Isso. Eu queria aproveitar essa pergunta, Paloma, para falar um pouco sobre o AVC. O que nós fazemos quando um paciente pede para se prevenir o AVC? Né? A gente estuda o coração, a pressão, os vasos sanguíneos que levam o sangue até o cérebro. Certo. Porque coágulos podem ser formados, pode haver uma desregulação desse fluxo sanguíneo cerebral, e aí o paciente aumenta os fatores de risco para ter o AVC.
Entendi. Então, na verdade, quando nós fazemos uma investigação de quem já teve um AVC para saber por que ele teve, ou um paciente que tem um risco aumentado, seja familiar, seja porque já teve eventos que lembram um AVC, ou isquemias transitórias, a gente faz uma investigação predominantemente de fatores de risco cardiovasculares, dentre eles a pressão arterial. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Tem muita gente que não leva a sério, né, a pressão alta, mas é preciso, né? Sim. Temos outras perguntas aqui. Por exemplo, a Carla, ela está comentando que o pai dela é hipertenso e aquela questão da dor na nuca, né? Ela falou que toda vez que eles têm a pressão alta, ele sente a fisgada da nuca, né? Acontece muito, né, doutor? Acontece bastante, né? E também o contrário ocorre. O paciente está com dor e ele pensa, será que é minha pressão? Ele vai lá, faz uma medida, Carla, e a pressão está discretamente aumentada. Então, além da fisgada na nuca, outros fatores devem ser ponderados para saber se a hipertensão é a causa ou não dessa dor de cabeça dele. O Carlos está perguntando sobre a arteriosclerose. Se ela gera pressão alta e se tem remédio que evita isso. Isso. A arteriosclerose, só para a gente falar para as outras pessoas, né, que o Carlos usou um termo um pouco mais técnico, é a formação de placas dentro dos nossos vasos sanguíneos, tá? Normalmente podem ser placas de gordura, placas calcificadas, são inflamações na parede dos vasos. Então, vamos imaginar de um outro ponto de vista, o paciente é como se ele tivesse um cano, um vaso que leva sangue, o líquido de um lado para o outro, e tem alguma coisa que começa a entupir ele. Então, a pressão alta, ela vai constantemente batendo na parede desse vaso, pode levar pequenas lesões na parede do vaso, isso gera inflamações e depósitos de gordura podem ir ocorrendo nesse local. Então a pressão alta é sim um fator de risco para a arteriosclerose. A prevenção, existem medicações que nós usamos quando a gente olha que o paciente tem uma arteriosclerose importante, alguns remédios para afinar um pouco o sangue, alguns remédios para diminuir o nível de colesterol, mas mais do que as medicações, né, a medicação de pressão, os antihipertensivos junto, mas mais do que tudo isso, vem o que a gente já está comentando desde o início aqui. Atividade física, modificação de estilo de vida, alimentar também. Isso leva à pergunta do Carlos aqui, que ele está falando assim, olha só, por que não existe cura para hipertensão? Foi exatamente o que a gente falou no né? início. Mas uma das coisas que a gente pode afirmar é que hoje a grande maioria dos casos, a gente não sabe a causa da pressão alta, a gente atribui aos hábitos. Na verdade, não existe uma certeza, exatamente. Né? É importante falar, a frase que ele falou é correta, não existe uma cura, mas existe o controle e ela pode não gerar complicações na vida daquela pessoa que está bem controlada. Entendi. A Miriam tá perguntando aqui, e eu vi outras pessoas já falando com relação à pressão baixa também. Ela falou que a pressão, perguntando se a pressão 10/7 é bom ou é perigoso também. Comenta pra gente um pouquinho, doutor, sobre essa questão da pressão baixa. Todo mundo fala de pressão alta, mas e a baixa? É perigosa? Não é? Foi até o que a gente tinha comentado antes de entrar aqui no vídeo. A pressão baixa, 10/7 não é considerado uma pressão baixa, né? O que a gente tem é que a pressão tem que ser abaixo de 120/80. Lógico que cada pessoa vai ter um valor ótimo dentro dessa faixa, né? A pressão baixa ela não gera preocupações tão graves com relação à lesão de órgãos-alvos, a lesões cerebrais, a AVC, mas óbvio, o paciente que tem a pressão baixa, ele tem mais propensão a desmaios, síncopes, né, que é o termo técnico que a gente usa. Isso pode, de uma certa forma, gerar complicações principalmente sociais, né? Um paciente fica com medo, às vezes, de estar em locais tumultuados, fica com medo de se expor a situações de estresse, porque ele pode ter esses desmaios e isso gera algumas complicações sociais para ele. De qualquer forma, é bom monitorar, exatamente. Né? E às vezes esses pacientes também com regulação, com atividade física, com aumento de ingesta de líquidos, com correção da alimentação, não necessariamente comer muito sal, né? Eles podem ter uma otimização disso. Isso me lembrou aqui das gestantes, né? Tem muita gestante que tem a pressão baixa, isso não é um problema, né? Mas a pressão alta na gestação é super preocupante, né?
é super preocupante, né? Quando o bebê está sendo formado, ele secreta alguns hormônios, né? E dependendo de como ocorre a interação entre esses hormônios e o corpo da gestante, ela pode desenvolver elevações pressóricas. E aquelas regulações de fluxo no cérebro, em alguns órgãos que eu tinha comentado anteriormente, elas ficam muito mais tênues, muito mais finas durante a gravidez. E a gestante, ela fica muito mais suscetível a ter lesões. É um quadro até... Emergência de pressão alta na gestante é um quadro até famoso, que muita gente já deve ter ouvido, chamado de eclâmpsia. Isso significa que se ela tiver um sangramento, vai ser difícil de controlar? É isso, doutor? Não necessariamente dessa forma, não o sangramento da gestação, mas ela pode ter, por exemplo, um sangramento no cérebro, ela pode ter um AVC por conta disso, ela pode ter infarto, lesão de fígado, lesão de rim, por conta dessa elevação. Entendi. Que na verdade é o que nós monitorizamos até antes. Quando o paciente está com a pressão muito alta durante a gestação, os obstetras vão olhando as funções de todos esses órgãos para definir a hora certa às vezes, de antecipar o parto ou outras medidas que o obstetra, como especialista, define melhor do que qualquer outro, né? O Vitor trouxe uma pergunta curiosa aqui. Pressão alta provoca sangramento nasal? Não há correlação direta, não há correlação direta. O sangramento nasal, principalmente aqui na nossa cidade, ele é muito mais relacionado a questões de umidade do que de crise de hipertensão. Mas entra naquela mesma questão que a gente tinha comentado da dor na nuca. Então, o paciente começa aquilo ali, ele fica um pouco nervoso, né, eleva a quantidade de adrenalina no seu sangue, ele mede a pressão e a pressão está elevada. O Carlos comentou aqui, ele está perguntando se tomar AS de 3 em 3 dias, mesmo sem problemas de pressão, ajuda a não ter AVC. O AS, ele é um antiagregante plaquetário e assim como outras medicações, ele ajuda a prevenir AVC. Não dessa forma, né? De 3 em 3 dias, essa posologia, esse modo como ele toma o remédio, ele não é recomendado pela medicina. E a gente não recomenda para quem não tem fatores de risco importantes. Então, quem não está cheio de placas de gordura, quem não tem já lesão em algum órgão-alvo, a gente não recomenda de rotina para a população em geral ficar tomando AS. Entendi. O Felipe está perguntando quais atividades físicas com pressão, que a pessoa que tem pressão alta deve evitar. Na verdade, o que a gente orienta é que o paciente passe por um programa de condicionamento físico. Né? Que ele não faça atividades extremamente intensas de forma súbita, né? Aquela pessoa sedentária que do nada resolve fazer uma aula de crossfit, que é uma atividade extremamente intensa, né? E essa pessoa pode ter problemas por conta de elevação súbita de pressão, ou os famosos atletas de finais de semana, né? Que ficam vários e vários dias sem fazer atividade física nenhuma e querem virar o craque do futebol na hora do jogo, né? A gente orienta que o paciente ele pode fazer qualquer atividade física que o educador físico recomende, que esteja dentro das capacidades físicas dele, mas que haja um condicionamento físico progressivo, né? Que ele não chegue do 0 ao 100 muito rápido, né? É bom lembrar também, né, doutor, que antes de começar qualquer atividade física, é bom ir ao médico, né? Para saber se tudo está liberado, exatamente. É verdade. E o tratamento, doutor, da hipertensão é sempre com medicamento e essa combinação? Essa é a receita? Existem casos que sim, existem casos que não. Existem alguns pacientes que os cardiologistas recomendam, antes do início do uso de medicações, as adequações de estilo de vida. E existem pacientes que, além das adequações de estilo de vida, que são obrigatórias para todos os pacientes, né, o uso de medicações pode ser instituído. Existem pacientes que tomam um remédio, existem pacientes que tomam dose altas de um remédio, existem pacientes que tomam 2, 3, 4, 5 medicações para controlar a pressão alta. Isso vai sendo feito com o passar das consultas com o especialista. Só para lembrar da importância, né, de ter acompanhamento, né, quem tem hipertensão. A Thais está comentando aqui que a pessoa hipertensa toma remédios, mas consome álcool no final de semana. O álcool corta o efeito dos remédios, doutor? Depende da medicação, né? De um modo geral, lógico que nós não recomendamos o uso excessivo de bebida alcoólica, né? Mas as medicações, a maioria das medicações que são tomadas por via oral, os comprimidos, eles precisam passar por um processo no fígado, que a gente chama de metabolização hepática, para serem transformadas em uma substância que vai realmente agir no corpo e
e chegar ao seu fim, né, ao seu objetivo. Claro que se a pessoa bebe o álcool junto, o álcool vai competir com o remédio, né, lá no fígado, nas enzimas que ele tem no fígado, para que essa ação seja feita ou não. Então pode prejudicar sim. Muita gente elogiando o tema e parabenizando a gente por trazer esse assunto. Tinha uma pergunta aqui, não me lembro quem fez, mas estava perguntando sobre se existia a relação entre a apneia do sono e hipertensão. Existe sim, existe sim. Há alguns pacientes que fazem um exame que chama MAPA, que é um exame que os cardiologistas pedem para fazer a monitorização durante 24 horas da pressão arterial. Então, normalmente, a maioria das pessoas já fez, ou tem algum parente que fez, que é aquele paciente que fica 24 horas com o aparelho apertando ali de 15 em 15 minutos. Quando se percebe, nesses exames, que o paciente não tem a queda esperada durante o sono da pressão arterial, esse paciente pode ter algum distúrbio de sono, como a apneia, né, que é aquele paciente que não respira muito bem durante a noite, e isso pode ser uma causa da pressão arterial, e a correção da apneia pode gerar também a melhora da hipertensão. Sim. Olha só, bacana. Existem casos de vários pacientes que, após o início do uso do CPAP ou dos procedimentos indicados pelos pneumologistas e otorrinos para a correção da apneia do sono, eles às vezes deixam de tomar o antihipertensivo. Olha, que legal. Existe a partir de quando, doutor, a gente tem que começar a monitorar a pressão? Normalmente a gente não tem uma idade propriamente definida, mas normalmente ali entre a quarta e quinta década de vida, né? Ali por volta dos 40 anos, né? Mais um tempinho. Tá certo. Tem um caso curioso aqui, a Fabiana está contando que ela tem pressão alta desde os 10 anos de idade. Hoje ela está com 45, já trocou de remédio várias vezes, fez todos os exames e não deu nada. Apesar de não dar nada, a Fabiana, por ter 10 anos de idade, ela possivelmente tem alguma doença hereditária que gera tudo isso. Né? Então ela tem que investigar com cardiologista, às vezes com nefrologista ou até com um endocrinologista, né? Que existem alguns hormônios, mas possivelmente o cardiologista dela já deve ter feito essa investigação, já deve ter pensado isso. E normalmente esses pacientes que têm essas doenças genéticas, hereditárias ou metabólicas que geram elevação de pressão são realmente pacientes de mais difícil controle. Olha só, ela está até falando justamente aquilo que você tinha comentado, que ela toma 5 medicamentos por dia para controlar a pressão. O Alexandre comentou sobre a efedrina, se o uso de efedrina pode aumentar a pressão arterial. Pode sim, a efedrina é um análogo da adrenalina, né? Então a adrenalina ela gera um aumento da nossa frequência dos batimentos cardíacos e uma constrição nos nossos vasos periféricos. Ela é usada para prática de atividade? Ela é usada para algumas pessoas usam para prática de atividade física. Ela é usada como antialérgico também, né? Algumas medicações contêm efedrina, né? Como antialérgicos, antigripais, porque ela seca as secreções, então ela diminui coriza. Então principalmente pacientes idosos que já têm hipertensão crônica, às vezes eles podem ter crises de pressão alta com o uso dessa medicação, sim. Toda medicação tem que ter, toda medicação, suplemento, né, tem que ter muito cuidado, né, doutor? A acupuntura ajuda a baixar a pressão? Sim. A acupuntura ela já é aceita na medicina ocidental como especialidade, ela não é mais considerada, digamos assim, uma medicina alternativa, né? Ela já é considerada dentro da medicina ocidental, dentro das sociedades médicas brasileiras. O acupunturista tem as técnicas próprias deles e ele estimula a secreção de algumas substâncias no corpo de acordo com os pontos que ele estimula, e isso pode sim gerar melhora da pressão alta e também diminuindo estresse, ansiedade, que também são causas de elevações pressóricas. A gente falou bastante aqui, doutor, sobre a questão da prevenção, né? Então, aquela receita velha de alimentação saudável, mais atividade física, ela também vale para hipertensão? Vale, sob orientação, como a gente tinha comentado, né? Não é da cabeça das pessoas, né? É sempre importante os pacientes procurarem o médico de sua confiança, conversarem com o seu médico e procurar um nutricionista para fazer esses ajustes e melhorar sua qualidade de vida. E só mais uma pergunta aqui da Vânia Souza. Ela fala assim, minha pressão sempre é 14/9. Tenho 63 anos, não tenho nenhum sintoma. Mas ela deve se preocupar? Ela deve sim procurar ajuda médica.
dependendo da situação, como ela faz a aferição da pressão, então se ela faz uma caminhada e mede a pressão, ou se ela está numa conversa e mede a pressão pode atingir níveis discretamente elevados, como é o caso dela. Mas ela tem que fazer aquele exame que a gente falou, que é medir a pressão durante um longo período, fazer medidas em diversas situações, para ela saber se ela tem realmente hipertensão ou não. Tá certo, doutor. Doutor, muito obrigada. Tem algum recado que o senhor, alguma mensagem que o senhor quer passar? Eu acho que o principal recado que fica aqui desse nosso bate-papo é que a hipertensão ela é um dos fatores de risco principais para doenças vasculares e que o controle dela, assim como ajustes de um modo geral no estilo de vida das pessoas, previnem várias doenças. Não só o infarto, como é classicamente atribuído ou relacionado, mas como AVC, síndromes de demência e outras doenças, né? E outras tantas de outras especialidades que nós acabamos não comentando aqui. É verdade. Então é isso, gente. Vamos aproveitar que amanhã é o Dia Nacional, né, de Prevenção e Combate. Aproveitar para marcar uma consulta, né, aferir a pressão. Muito obrigada, doutor, pela presença. Agradeço ao senhor, Hospital Santa Marta, por ter feito essa parceria com a gente, trazer, né, esse assunto aqui. E obrigada para vocês que acompanharam. Mandaram perguntas, participaram. Espero que a gente possa ter ajudado vocês um pouquinho. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.